Fala galera do canal, e aí, tudo certinho? Graças a Deus. Tô trazendo mais uma super novidade aqui do canal e hoje eu quero falar com você aí que tá tentando fazer o acesso ao Caixa Tem e não está conseguindo de maneira alguma. Então, por esse motivo, eu já fiz alguns outros vídeos aqui, eu vou deixar na descrição o link para você assistir. Se você ao assistir esse vídeo viu que não se adequou e não funcionou, então o seu problema é outro e aí você assiste aqui ó, abaixo que eu vou deixar e sim, você vai ter a resposta para o que você está precisando, beleza? Então vamos aí para o que interessa. Já tentei fazer o acesso, percebi que o meu CPF está tudo direitinho, não tem problema nenhum. Não coloque pontos nem traços, colocou e nada. Continua o mesmo problema. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui para a tela principal do meu celular, certo? Vou vir em configurações, no meu caso aqui está escrito ajustes. Então, a depender de cada celular aí, pode estar com um nome diferente. Então, vou vir em ajuste. Mas o sentido é o mesmo, tá? É a configuração. Agora eu vou procurar aqui aplicativos. Achei aqui, vou clicar em cima de aplicativos. E agora eu vou buscar o aplicativo Caixa Tem. Eu vou rolando aqui atrás. Pronto. Aqui está o Caixa Tem. Vou selecionar clicando em cima. Vai abrir aqui na informação do aplicativo. O que é que você vai fazer agora? Você vai vir em armazenamento, seleciona. Então, se estiver assim computando, você aguarda que vai aparecer uma numeração com valores de dados do aplicativo de armazenamento. Vai aparecer aqui o que é que você vai fazer. Você vai vir aqui em apagar cache, vai selecionar apagar cache e confirma, tá certo? Mesmo assim, continuou com o mesmo problema, você não consegue acessar de maneira alguma. Você vai voltar, você vai continuar em configuração, vai vir aqui em sobre o telefone, vai vir aqui em comum, vai vir em centro de atualização, clica aí em cima, e aí você vai vir em atualização de software, tá? Você vai clicar porque o que acontece? O que pode estar acontecendo aí como o aplicativo Caixa Tem, ele sempre está tendo nova versão, como eu acho isso também um erro da Caixa Econômica Federal, tudo bem que eles devem pela segurança, mas existem outras formas que eles podem estar fazendo uma segurança mais reforçada. Então assim, se você não tiver um celular mais moderno para estar fazendo a atualização, provavelmente você pode não conseguir acessar, tá? Isso é provavelmente, galera, não é uma certeza. Mas é o que está acontecendo com muita gente também. E a gente acabou de ver que existe uma nova versão de todos os aplicativos da Caixa Econômica Federal. Então, pode ser esse erro. Você vai ter que ir a atualização de software e vai ver uma atualização para aí sim, se o seu Android for um Android inferior ao compatível, você não vai conseguir acessar primeiro, vai ter que fazer a atualização. Olha o que pode apagar em seu celular, apaga tudo, limpa tudo e tenta fazer essa sua atualização que você seja compatível com o aplicativo do Caixa Tem, tá? O que você pode fazer também é uma outra opção, é clicar aqui, ó, atualização de aplicativos, para ver se existe alguma atualização que ainda não atualizou do aplicativo do Caixa Tem. Porque se você botar no modo manual para fazer a atualização, então você vai ter que vir aqui, atualização de aplicativo, selecionar e ver se está listado. Se não estiver listado, bem provável que o problema seja esse, a atualização de software, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. Então assim galera, se você viu que o seu smartphone, que seu aplicativo está com todas as atualizações, está tudo perfeito, e há um dia atrás você conseguiu acessar e agora sumiu, então eu vou deixar o vídeo aqui abaixo para você entender também o que está acontecendo, tá? Porque se for nesse outro caso aí que eu vou deixar o vídeo para vocês, aí a gente vai ter que aguardar, porque com esse problema até eu estou passando. Mas existe essa opção para você atualizando o seu smartphone. Eu estou no mesmo barco que vocês aqui. Tem momentos que eu consigo abrir e momentos não. Então eu já sei qual é o meu problema. Assiste o vídeo aí com calma, com paciência, para entender o que está acontecendo.
Se continuar o problema e você viu que não teve êxito, e já assistiu os vídeos aqui que eu deixei para vocês, então pode deixar nos comentários que será um prazer atender a todos vocês. Beleza? Deus abençoe, espero que tenha ajudado. Um forte abraço e valeu.